Olá, seja muito bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem? Eu vou bem, espero que você também esteja bem. Hoje vamos falar mais um pouquinho da Endil. Estão me cobrando muito falar da Endil. Eu sei que é um caso extremamente delicado, é um caso que aguça aí muito a curiosidade das pessoas. Tem muita gente envolvida, tem muita gente preocupada, tem muita gente sofrendo. E se você ainda não sabe um pouquinho sobre a Endil, se você tem dificuldade para compreender esse caso, vem com a gente. Muito bem, se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo. Colabore com o crescimento de um canal que está realmente fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, tá certo? Pois bem, vamos ao caso Endil. Eu quero pedir aí desculpa a muitos seguidores, quero pedir desculpa a muitas pessoas que me procuram, que me questionam. Eu não tenho respondido na medida em que eu gostaria, na medida em que eu tenho sido questionado. Eu queria ser muito mais ágil, mas infelizmente nos falta tempo, né? Quem me conhece sabe o tanto que eu estou envolvido em outros projetos. Eu não consigo responder a todos no tempo que todos gostariam que fossem respondidos, tá bom? Mas eu prometo, na medida do possível, a gente vai fazer um trabalho cada vez mais enxuto, mais próximo de vocês, para que as respostas realmente cheguem a tempo e a hora, tá bom? Eu prometi, inclusive, alguns que eu faria esse vídeo na quinta, prometi na sexta, e só agora, sábado à noite, que eu estou conseguindo fazer, tá? Eu quero fazer esse vídeo um pouco falando da Endil, para a gente tentar trabalhar, não ficar bisbilhotando aí matérias jornalísticas, mas porque as matérias de alguma maneira também são reflexos de alguma coisa que está acontecendo. Sejam elas matérias sensacionalistas ou não, a gente precisa ficar atento a esses detalhes. É muito fácil a gente compreender, é muito fácil a gente acreditar que se eles aumentam, se eles inventam, se eles criam manchetes para poder deixar a matéria um pouco mais chamativa, é uma coisa. Outra coisa é dizer que tudo que eles estão dizendo é falso, é mentira ou é invenção. Alguma coisa ali por trás a gente sabe que tem um certo fundamento, tá certo? E aí, analisar essas questões, do ponto de vista um pouco mais criterioso, legal e técnico, talvez nos ajude a criar algum tipo de direcionamento. O que eu quero dizer com isso? Já saiu na mídia aí possíveis indícios de que o Ministério Público já tenha concordado com o relatório da Polícia Federal para indiciar, para acusar a Endil em pelo menos 3 crimes, tá bom? Quais seriam esses 3 crimes? A gente vai analisar. Eu não quero nem trazer aqui nenhuma resposta definitiva para vocês, até porque, volto a repetir, não sou do direito, não sou advogado, embora eu não concorde com aquela ideia de que só pode falar de direito quem é formado em direito, só pode falar de medicina quem é formado em medicina, só pode falar de administração quem é administrador. Isso é ridículo. Tem até um termo técnico para isso, me fugiu a memória aqui agora, mas desde que a gente estude, desde que a gente leia, desde que a gente se aprofunde, a gente pode sim falar, e até com certa autoridade. Entretanto, vale lembrar que os riscos são maiores, né? Se eu não sou da área, falar daquela área, eu preciso aceitar que o risco é muito grande de falar besteira. Portanto, já deixo aberto aí o meu canal para que você também critique, faça como alguns têm feito. Algumas críticas realmente têm sido positivas, né, a esse respeito. Eu aprendo, eu cresço com isso também, mas critique com coerência, com razoabilidade, faça críticas em que você possa de alguma maneira contribuir para o nosso crescimento, né? Críticas destrutivas, elas são abomináveis, elas são desprezadas, porque a gente ninguém cresce com isso. Então, ao falar alguma besteira, por favor, nos ajude aí nesse sentido. E nesse canal, eu sei que nós temos muitos seguidores aí da área do direito que podem nos ajudar. Por que da área do direito? Porque é o que envolve agora, né? O processo da Endil, ele está numa situação em que merece um pouco aí da nossa leitura em termos de direito. E o direito envolve a compreensão de leis, a interpretação dessas leis e também a ideia de que nós estamos num processo que a gente busca justiça. E aí a gente fica realmente muito chateado quando você compara a legislação brasileira com algumas atitudes de pessoas físicas, jurídicas e até de órgãos públicos, algumas instituições que de alguma maneira não
demonstram para a gente que essa justiça está sendo buscada, alcançada de alguma forma. Então vamos lá. É baseado em quais leis e quais seriam as acusações para tentar incriminar, tentar condenar a Indil? Eu volto a repetir, não conheço os proprietários, não estou aqui para defender ninguém, a ideia não é defender ninguém, a ideia não é trazer uma versão parcial da história, eu estou tentando juntar indícios, juntar fatos, juntar relatos, tentar construir um relatório, tentar construir uma conclusão pessoal, individual e, quem sabe, contribuir para aqueles que nos seguem para uma decisão aí, para uma conclusão da melhor forma, né, de se agir numa situação como essa. Quais seriam então essas principais acusações que foram apontadas no relatório da Polícia Federal contra a Indil e levadas ao Ministério Público? Primeira delas, organização criminosa. E eu fui pesquisar o que é uma organização criminosa. A lei que trata desta conduta ou deste crime é a lei número 12.850, que foi elaborada em 2013. Ela nos explicita, ela nos indica como organização criminosa 4 ou mais pessoas, né, formação ali de uma quadrilha mesmo, indivíduos organizados, sejam eles, né, como pessoa física, como pessoas físicas ou jurídicas, juntos no intuito de obter algum tipo de vantagem, direta ou indireta, dentro aí das práticas ilícitas, dentro de infrações penais. Eu pergunto para você, eu quero que você me ajude a analisar, ajude a refletir com relação a tudo que a gente viu da Indil. Esta organização, esses indivíduos que eu não conheço, você talvez conheça mais do que eu, eles tinham essa prática, era essa a ação em que envolvia o trabalho desses sócios, dessas pessoas que estavam nessa organização, que criaram essa organização. A ideia deles era, de alguma maneira, obter algum tipo de vantagem para dentro da sua prática comercial, da sua prática empresarial, encontrar ali formas diretas ou indiretas de obter algum tipo de vantagem, né, sobre outras pessoas ou sobre o Estado, né, sobre a nossa nação. O que você acha? Vale lembrar, por exemplo, que nem toda organização, e a própria lei prevê isso, né, ela explica isso. Eu li pouco sobre a lei, mas é só o suficiente para a gente poder bater um papo aqui. A lei, inclusive, ela comenta que nem toda organização nesse sentido, né, nem toda quadrilha, 4 pessoas juntas neste intuito, né, de praticar algum ato ilícito, pode ser considerado uma organização criminosa. Exemplo que a gente pode estar buscando aí dentro da literatura do direito é o caso do jogo de bicho, que é uma organização, né, muito próxima do que a gente está falando aqui, muitas vezes que envolvem mais de 4 pessoas, nem por isso é considerada aí uma organização criminosa. Mas enfim, para você, a Indil é uma organização criminosa ou não? Ela tem essa característica, e aí vai depender, por exemplo, de toda a habilidade, a expertise e as provas em que o juiz terá acesso, para que ele defina, né, se ele concorda ou não, se ele pune de maneira exemplar essa organização ou não, em função desta alegação aí do relatório da Polícia Federal de que a Indil é uma organização criminosa. Segundo crime ou acusação feita no relatório da Polícia Federal, que, segundo a própria mídia, é o que também está enquadrada a Indil, é o fato dela fazer operação como instituição financeira sem a permissão legal. E a lei que trabalha esse tema, a lei que trata dessa questão, é uma lei criada em 1986. Né? Tivemos conversando com o Dr. Jean um tempo atrás, alguns dias atrás, e ele falou um pouquinho dessa lei, da falta de atualização dessa lei, das condições em que ela foi escrita, né? O momento em que o país vivia, e que nós estamos
uma nova era, um novo formato em relação às questões financeiras e às relações financeiras que nós operamos aqui no nosso país. Mas, enfim, essa lei, tanto, né, do parágrafo do artigo 1º, quanto em outros artigos, a gente vai falar que esses artigos dessa lei, eles, de alguma maneira, contribuem para a gente compreender um pouco melhor e comparar aí com as ações elaboradas, trabalhadas pela INDIU. No primeiro artigo desta lei, trouxe para vocês, eu vou dar uma lida de forma literal para vocês, para que a gente possa refletir um pouquinho mais sobre isso. Olha o que diz o primeiro artigo desta lei número 7.492 de 1986. Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privada que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários. E eu pergunto para você, isso está de alguma maneira relacionada às atividades, às práticas, àquilo que oferecia a INDIU ou não? É muito provável que sim, né? A gente percebe aí uma semelhança muito grande entre o que a lei entende como sendo uma operação de instituição financeira e aquilo que a INDIU oferecia em seus serviços. E aí eu volto a repetir coisas que eu já falei em vídeos anteriores, o quanto eu considerei essa organização de alguma forma, até certo ponto, séria, honesta, nada que pudesse falar contra os seus proprietários, os seus sócios. Todas as ligações, mensagens, comentários que eu recebi até hoje no meu canal e de forma pessoal foram para falar bem desses sujeitos. Agora, é fato que eles fizeram ou praticaram algo em que uma lei que tem validade no nosso país, uma lei que está em vigor, diz que não pode ser feito, praticado, a não ser que você seja devidamente registrado nos órgãos competentes. Nesse caso, o Bacen, né? O Banco Central não tinha conhecimento dessas operações realizadas por essa organização. Como que nós vamos enxergar isso na justiça? É complicado falar, né? Qual é a interpretação do juiz, qual é a alegação dos advogados em relação à defesa nesse caso, né? Como você pode alegar, ou como você pode se defender ao dizer que você operava sim, existem provas cabais de que eles operavam sim, através de captação, né, de recursos monetários de terceiros. Como se defender nesse momento, ou como tentar enxergar essa lei como uma lei retrógrada, uma lei ultrapassada, desatualizada, né? É um caso aí realmente a se pensar, a se avaliar. E a terceira acusação, aquela que a mídia já dá como certa, né, em que o Ministério Público acata como sendo algo passível mesmo de investigação, de processo e de uma possível condenação, é a evasão de divisas. Essa lei também, o texto que trata desse assunto também está na mesma lei, Lei 7.492 de 1986. Eu queria também ler um trechinho que fala sobre essa questão, porque aí me surgiu uma certa dúvida. Como é que a gente interpretaria este caso aí de evasão de divisas? A evasão de divisas, segundo o artigo 22, um parágrafo único que tem nesse artigo, ela define como evasão de divisas a seguinte atitude, o seguinte ato. Depósito no exterior que não haja prévio conhecimento dos valores pelas autoridades competentes no moldes delineados. Então, qualquer depósito no exterior em que eu não tenha, de alguma maneira, me reportado aos órgãos competentes para declarar esse depósito, eu estou me incorrendo no crime de evasão de divisas. Queridos, como é que eu vou avaliar isso? Como é que você vai avaliar? Quem está próximo aí dos proprietários, dos sócios, para dizer que houve ou não esse crime? Eu não acho, olha,
Seria muita incompetência de um órgão como a Polícia Federal, como a Receita Federal, preparar um relatório, incluir esse tipo de acusação sem provas. Então é muito provável que eles tenham algum tipo de prova nesse sentido. Quais são as penalidades para cada uma dessas atitudes criminosas ou essas atitudes que são ilegais no nosso país? Eu não pesquisei, eu não sei. Acho que não cabe a nós discutirmos isso nesse momento. O intuito desse canal é entendermos como determinadas organizações que envolvem aí os criptoativos, organizações que trabalham com movimentos financeiros de alto risco, são úteis para que nós possamos crescer juntos, são interessantes para que nós possamos apoiá-las ou não. Essa é a ideia do nosso canal, esse é o intuito do canal. Poder alertar você, poder contribuir com você para análises mais tanto fundamentalistas quanto técnicas de organizações que surgem no mercado todos os dias. E eu realmente fico me perguntando, por que agir assim? Se houve essa evasão de divisas, com que finalidade? Essa organização tem ou não tem criptoativos? É outra dúvida que a gente tem. Esta evasão de divisas se refere aos criptoativos ou aos bens pecuniários que eles tinham aqui no país? Porque para caracterizar, e eu li a lei completa, eu pude compreender isso, para caracterizar a evasão de divisas é necessário que haja uma evasão de moeda corrente ou moeda local ou moeda corrente estrangeira. Então, se eu tenho dólar guardado aqui, vou mandar para os Estados Unidos, vou mandar para o Japão, eu preciso declarar, a depender da quantidade lá, X, para caracterizar aí a necessidade dessa declaração. Se esse envio de moedas era o envio de moedas virtuais, criptoativos, será que se caracteriza mesmo assim a evasão de divisas? A gente precisa repensar nisso, né? Os órgãos competentes, eles têm, claro, um número muito grande de profissionais competentes, eu não tenho dúvida em relação a isso, profissionais qualificados, mas a gente sabe que o ser humano é falho, né? O ser humano ele é tendencioso, o ser humano muitas vezes, não que ele seja injusto, mas ele é imperfeito mesmo, né? Eu conheço vizinhos meus que, por uma questão de denúncia, foram multados, punidos por um ato que muitos outros do lado cometem a mesma coisa. O fato da gente querer corrigir alguém não nos dá o direito de dizer que estamos sendo injustos com ele, já que outros praticam, né, atos semelhantes. Mas gera em nós uma sensação de impunidade, de injustiça, de falta de equidade, que é inclusive um princípio, né, dos direitos fundamentais. É uma aqueles primeiros artigos da Constituição, né, que nos estabelece que nós estejamos submetidos, sujeitos às mesmas leis, para que nós sejamos de alguma maneira amparados pela justiça mesmo. Eu queria também fazer um outro comentário com relação a essas três possíveis acusações aí que o Ministério Público tenha aceitado. É que muitos estão me procurando para falar das próximas ações que cada um deveriam tomar. Foi divulgado aqui neste canal que na última semana que já passou, que os advogados da defesa, que os próprios proprietários, através de algum tipo de nota, iriam esclarecer determinadas situações que a Inju esteja vivendo. Mas isso não aconteceu. E aí a gente fica naquela dúvida, né? Até que ponto, até quando a gente deve aguardar um esclarecimento, uma posição da organização? Até que ponto vale a pena a gente entender que é preciso apostar na índole desses profissionais? É muito complicado responder essa pergunta, tá certo? E aí muitos me procuram, querendo uma sugestão. Primeira coisa, é preciso que vocês saibam que eu não sou do direito. Um profissional mais qualificado, mais preparado para te dar uma opinião seria um advogado. Mas eu posso dar uma opinião. Isso não... toda a minha incompetência nessa área não me tira o direito de dar uma opinião. E também é você a avaliar se essa opinião ela é cabível, interessante, racional ou não, tá certo? Por exemplo, o fato deles não responderem dentro de uma semana ou da última semana já pode dizer várias coisas.
pode dizer para você que a organização ela é tardia, que ela é lenta, no sentido de se posicionar e mostrar o quanto ela tem interesse em resolver esse problema. Pode demonstrar uma rigidez do Ministério Público, né, de todo o judiciário em punir quem levantar qualquer tipo de informação que até agora é sigilosa. Pode também demonstrar uma estratégia tanto da defesa quanto da acusação para ganhar tempo, e aí cada um vai querer ganhar tempo da sua forma, da sua maneira, com seus interesses. Pode demonstrar outras coisas. Eu elencaria pelo menos essas três evidências para mim. Se você, como cliente, entende que a organização está querendo ganhar tempo, aproveite e ganhe tempo também. Junte-se, crie grupos, se organize para levantar, por exemplo, quais seriam as principais consequências para uma punição mais severa por parte do judiciário para essa organização e as consequências para você que é cliente, né? Quanto eles têm realmente de grana disponível para pagar, disponível para arcar com qualquer tipo de despesa que eles mesmos, né, tenham criado em função de falhas administrativas, a gente não sabe, você também não sabe. Por isso que quanto antes você se organizar, melhor. Agora, já entrar com ação hoje, Marcília, amanhã, eu acho cedo para dizer, né? Quanto tempo você aguardou, esperou e quanto tempo você recebeu fielmente dessa organização? Quanto tempo ela cumpriu com o papel dela em relação ao contrato que vocês tinham? Eu acredito que vale a pena pensar nessas questões também. Agora, se organizar, se preparar, criar grupos no sentido de se mobilizar mesmo para mostrar para a justiça, para todo o poder público que existe também por trás disso um grupo organizado, um grupo estruturado e que conhece seus direitos. E como é que você vai conhecer seus direitos? Consultando um bom advogado, se informando dos seus custos. Nessa estrutura que vocês irão desenvolver, vocês podem inclusive criar níveis mesmo de organização, no sentido de fazer desse grupo um grupo forte, coeso, que entenda realmente, que esteja do lado de pessoas que possam amparar vocês dentro da lei, né? Eu acho que a justiça está aí, não é para quem pode, no sentido de quem tem poder econômico, não. A gente tem mania de imaginar isso, né? Ele tem muita grana, ele consegue, ele tem dinheiro. Não, a justiça está aí para quem é sábio, para quem é racional nesse momento. Eu sei que as emoções estão à flor da pele, as emoções estão, né, saindo. No grupo eu vejo o tempo todo, quantas pessoas brigando, discutindo, às vezes a paz volta, mas de repente um comentário mal feito, mal elaborado, já surgem novas brigas, novos debates mais ríspidos, porque isso é comum. Afinal de contas, o que a gente está dizendo aqui é sobre assuntos que envolvem milhares de reais. Né? Muitas vezes pessoas que economizaram a sua vida, uma vida de economia que está ali em jogo. Então é natural que as emoções realmente floresçam nesse momento. Mas não deixe as emoções tomarem conta de você. Tá? Não deixe com que a racionalidade fuja nesse momento. Se você for um pouquinho mais centrado, mais racional, você consegue sim tomar decisões que possam lhe dar um resultado final mais produtivo, mais frutífero e quem sabe até alcançar os resultados que você gostaria de alcançar se nada disso tivesse acontecido, tá certo? É isso que eu gostaria de trabalhar com vocês nesse vídeo. Todas as nossas informações aqui estão baseadas em assuntos que surgiram aí na mídia, algumas também de pessoas muito próximas que têm contribuído muito com a gente, muito próximas eu não diria, mas pessoas que têm acompanhado o nosso trabalho. Eu fico muito feliz, quero aproveitar e agradecer aí a todos vocês que têm trazido, né, informações. Algumas delas eu posso acreditar, posso confiar, outras nem tanto. A gente faz uma peneirada, faz aí passa por um crivo muito fino mesmo, porque senão a gente acaba falando besteira. Mas eu continuo contando com a colaboração de vocês, continuo contando aí com mais informações, com mais materiais, para que a gente possa de alguma maneira divulgar a todos que não têm acesso, né, ao grupo, que não têm acesso a esses documentos, diálogos, para que a gente tenha cada vez mais informações coerentes, concisas,
informações imparciais e diretas ao assunto, informações que possam contribuir mesmo para a sua tomada de decisão. Eu acho que essa é a grande questão. Ter informações que possam embasar a sua decisão, principalmente você, cliente da Enjil, para que você não saia desse processo aí todo, que já está bastante longo, né? Não saia lesado, não saia daí pior do que quando você entrou. Tomara que você saia bem melhor do que quando você entrou no processo, porque é um processo que, diga-se de passagem, você entrou para melhorar de vida, para crescer, para se desenvolver, para ter um futuro melhor, para dar um futuro melhor para sua família. Tá certo? É isso que nós gostaríamos de considerar por enquanto. Espero que aqueles que me procuraram dizendo que tinha informações mais importantes, mais relevantes, realmente o façam. Aproveite aí esse vídeo, faça uma reflexão da necessidade que você que tem essas informações importantes, pense no quanto essa informação também poderia aliviar a dor de muitos que estão aqui para nos ouvir no canal, muitos que estão até inclusive desesperados. Pense nisso, reflita, compartilhe o vídeo, não deixe de passar o nosso canal para quem você conhece, para que essas questões todas possam ser distribuídas, disseminadas ao maior número de pessoas possível. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.